Você já definiu objetivos estratégicos, mas não conseguiu verificar se de fato estavam avançando? Meta sem métrica é só desejo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como os OKRs transformam estratégias em objetivos claros, mensuráveis e acompanháveis dentro do planejamento estratégico ágil. Eu sou o Kleber Nóbrega, especialista em gestão, com foco de atuação em gestão e design de serviços, gestão de processos e qualidade e planejamento e gestão estratégica. E sou também autor do livro Planejamento Estratégico Ágil, executando sua estratégia com foco e adaptabilidade. Certa vez eu estava conversando com a direção de uma instituição que havia feito planejamento estratégico alguns anos atrás. E um dos diretores chegou para mim e disse: Kleber, o último planejamento que nós fizemos foi muito bom, muito claro, serviu para comunicar a toda a nossa equipe de gestores, porque estava muito bem estruturado, e nós sentimos que avançamos e praticamente cumprimos tudo o que nós tínhamos estabelecido. Só que nós não conseguimos medir exatamente para comprovar que alcançamos aquilo que pretendíamos. Então veja, é uma situação muito interessante. Eles fizeram o dever de casa direitinho, executaram o plano que haviam desenhado, mas não conseguiam evidenciar de forma quantitativa, objetiva e clara aquilo que tinham executado tão bem. Então eu aproveito isso para fazer uma afirmação. Os OKRs existem para tirar a estratégia do abstrato. Os OKRs transformam a estratégia em algo concreto. E quais são as dores que motivam uma empresa a adotar os OKRs? Objetivos genéricos, metas sem indicadores claros, dificuldade de acompanhar a execução, reuniões cheias de opinião, subjetividade e pobres em dados, e uma estratégia desconectada do dia a dia. Daí a famosa expressão do Kaoru Ishikawa ou do Dr. Deming: se você não mede, você não conhece. Se você não conhece, você não controla. Se você não controla, você não melhora. Como disse Dr. Deming numa outra oportunidade, em Deus eu acredito. No resto das coisas, eu quero ver os números. O Dr. Deming defendia que acreditar em Deus é uma questão de fé, de foro íntimo. Você acredita ou não acredita? Mas no mundo dos negócios, você precisa ter números para avaliar de forma precisa e objetiva se você está de fato fazendo as entregas que deveria. Ou como diria também o Tony Garrido, amor que não se mede, não se repete. Converso com você nessa oportunidade sobre o capítulo Objetivos e Resultados Chaves, os OKRs. E aqui tem um trecho da música Nada Será Como Antes, tão conhecida com Milton Nascimento, que ele dizia o seguinte: eu sei que nada será como antes, amanhã. Então a ideia é que para você transformar algo concreto, você precisa ter de fato uma forma de evidenciar que aquilo vai acontecer. Obviamente que o Milton Nascimento não ia na música colocar métricas, e indicadores, nem o Tony Garrido botar uma forma de medir o amor. Mas são expressões que nos fazem refletir sobre a importância do processo de medição. Então, de onde vem OKR, Aqui no livro, Objetivos e Resultados-Chave. Objectives and Key Results. Daí a sigla, OKR, tão conhecida no mundo. E eu chamo o OKR, a metodologia dos OKRs, de mais uma metodologia ágil, pela simplicidade que ela tem. Os OKRs, de certa maneira, são uma evolução da administração por objetivos de Peter Drucker, lá da década de 60. Mas eles trouxeram uma simplificação e uma forma muito clara de apresentar os objetivos e resultados chaves. Os OKRs resolvem um problema
que existe muitas organizações que é a não diferenciação entre objetivo e meta. E trabalhar com os OKRs traz 4 benefícios. Eu apresento aqui na página 123 do livro. O estabelecimento de foco, você dá foco preciso, porque você vai definir de forma clara qual é a entrega e qual é o resultado que você tem que entregar. A melhoria da execução, porque você direciona o foco naquilo que você vai ter que fazer. Engajamento e alinhamento, os OKRs são definidos de baixo para cima, né? numa abordagem bottom-up. Então, isso é muito interessante porque engaja a equipe que vai executar. E, principalmente, talvez o primeiro grande benefício é a mensuração de progresso. Você vai definir os objetivos de maneira muito clara e aí você vai conseguir avaliar o progresso. A metodologia dos OKRs ficou conhecida mundialmente, né, pela utilização que ela teve em algumas grandes empresas, exemplos, né, como a Amazon, como Nubank no Brasil e outras empresas também. Mas ele traz clareza e simplicidade pela forma descomplicada de transformar objetivos em resultados. Então eles trouxeram como novidade clareza e transparência, simplicidade, ciclos curtos, ciclo de acompanhamento e de medição, e o foco no impacto daquilo que você faz. E por que a gente utiliza os OKRs no planejamento estratégico ágil? Porque toda a abordagem do PE ágil, né, que é o planejamento estratégico ágil, vem de simplicidade, objetividade, agilidade, concretude e principalmente fazer a coisa acontecer. Então, nada melhor para fazer o acompanhamento dos resultados do que utilizar uma metodologia moderna, atual, inovadora e que tem princípios, né, de metodologias ágeis. Os OKRs você vai utilizar depois que você estabeleceu as âncoras. Você vai transformar as âncoras estratégicas em objetivos e resultados chaves e você vai com isso gerar as iniciativas. Lembremos que iniciativas estratégicas são aquilo que você vai implantar na empresa para mudar a operação, para mudar aquilo que você faz hoje. Então, o OKR, ele tem um elemento que é o objetivo, então vai ter aí o verbo no infinitivo, tem um resultado claro, que você pretende alcançar, a produção de X, né, trabalhos, o atendimento de Y clientes, a inovação de W produtos, né, o alcance de um determinado percentual de mercado. Você vai utilizar resultados muito claros e você vai introduzir números. Então, no livro Planejamento Estratégico Ágil, a gente apresenta todo o passo a passo de como você estabelecer um OKR, gerando, né, formas concretas de como você vai fazer a medição dos resultados que você pretende alcançar. Para finalizar, eu compartilho um roteiro de como estabelecer OKRs. Escolha para uma determinada situação, para um determinado contexto, escolha 1 a 3 objetivos. Para cada objetivo, selecione 2 a 3 resultados-chave e esses resultados têm que ser mensuráveis, algo que você possa de fato medir. Por exemplo, esses vídeos que eu trago aqui são para compartilhar conhecimento. Eu poderia usar um resultado que é aprendizado que quem assistiu o vídeo conseguiu elevar. E como é que eu poderia, né? Como esse é um vídeo aqui que vai estar no YouTube, no LinkedIn, e a gente vai distribuir amplamente, não tem sentido a gente fazer uma medição, porque a gente quer disseminar para o maior número de pessoas, né, conhecidas. Mas eu poderia verificar esse nível de aprendizado aplicando um teste de conhecimento para as pessoas que assistirem, né, que tiverem assistido esse vídeo. Uma outra forma de medir é verificar quantas pessoas assistiram o vídeo, ou aí já é uma forma mais concreta. Mas aí eu não estaria medindo o resultado de aprendizado, estaria medindo apenas o resultado de acessibilidade. Então,
tem que tomar bem cuidado ao estabelecer os resultados, de maneira que ele seja bem específico em relação àquele objetivo, né, que você quer alcançar. Terceiro passo, alinhe os OKRs com o macro objetivo prioritário. Aí você vai dizer, mas Kleber, se eu estou fazendo os OKRs em função das âncoras estratégicas, lembrando que a âncora estratégica foi o vídeo que eu apresentei anteriormente. E você pode ler, eu vou botar o link aqui no final. Também vou compartilhar aqui o link do macro objetivo prioritário. Mas se eu estabeleci os OKRs em função das âncoras, eles já estão automaticamente relacionados com o macro objetivo prioritário. Em tese, sim, mas sempre bom você fazer a conferência disso. Então, o terceiro passo é alinhar os OKRs com o macro objetivo prioritário. Aí, daí para frente, é começar a colocar em operação aquelas atividades, avaliar, medir os OKRs sistematicamente, revisar e fazer ajustes. E lá no final, né, você revisar esses OKRs para o próximo planejamento estratégico que você fizer. No livro a gente apresenta uma matriz OKR de como você pode fazer isso de maneira integrada e aí você vai, de fato, fazer algo integrado com a estratégia da organização. Para você que gostou aqui desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se você, ao assistir aqui o vídeo, lembrou de alguma situação, lembrou de algum episódio, lembrou de alguém que você acha interessante que a pessoa acesse o vídeo, compartilhe o vídeo com essa pessoa também. E para você continuar assistindo essa temporada de Planejamento Estratégico Ágil e outras temporadas também, assine o canal aqui para você receber as notificações dos novos vídeos que nós publicarmos. Convido você a conhecer o livro Planejamento Estratégico Ágil no site da Amazon. O livro é disponibilizado em formato físico, como esse aqui, mas também em formato Kindle, formato digital, para quem assim preferir. E para você que quiser aplicar o Planejamento Estratégico Ágil na sua empresa, nós temos um workshop, uma consultoria que funciona através de 3 reuniões com seu time de executivos para você, ao final dessas 3 reuniões, ter o seu plano estratégico pronto.